Mas vamos pegar umas coisinhas light, uns negocinhos maneirinhos pra gente fazer as nossas análises palpitativas? Bora lá então. Vocês já ouviram falar do déjà vu? Claro, provavelmente. Mas vocês já ouviram a expressão jamais vu? Jamais vu? A gente vai ver isso agora. Bora lá. Jamais vu. Entenda como funciona o oposto do déjà vu. O fenômeno surge quando a parte do cérebro que detecta familiaridade desincroniza com a realidade. Entendeu? Dá um bug, né? Mas vamos lá. Por que a gente, às vezes, repete uma palavra, quando a gente vê uma palavra, ou a gente repete uma palavra, a gente olha assim, e aí olha de novo, aí fala, é assim mesmo que se escreve essa palavra? É o jamais vu. É esse estranhamento. Você tá vendo a palavra, você viu a palavra tantas vezes, mas o seu cérebro deu um bug. E aí parece que você nunca viu essa palavra antes. Entendeu? Isso é um exemplo, tá? Mas vamos lá, vamos ler aqui o resuminho. Não vamos ler o resuminho, gente. Isso é muita preguiça, tá? Por favor, não façam isso. Péssimo, hein, Globo? Que ideia de jirico. Mas vamos lá. A repetição tem uma estranha relação com a mente. Considere a experiência do déjà vu, quando acreditamos erroneamente que vivenciamos uma situação nova no passado, deixando você com uma sensação assustadora de passado. Falou sem explicar nada, mas tudo bem. Mas descobrimos que o déjà vu é, na verdade, uma janela para o funcionamento do nosso sistema de memória. Nossa pesquisa descobriu que o fenômeno surge quando a parte do cérebro que detecta a familiaridade desincroniza com a realidade. Déjà vu é o sinal que alerta você para esta estranheza. É um tipo de checagem de fatos para o sistema de memória. Então você tem a impressão de que já viveu aquilo ali antes, mas na verdade é o seu cérebro voltando lá no passado, jogando aquela informação e tentando encaixar com o que ele tem lá armazenado. Por isso que quando ele faz essa volta lá, parece que você está realmente relembrando. O mecanismo de acesso é o mesmo, né? É quando você acessa a sua memória. Quando você relembra alguma coisa, você está acessando a sua memória. Tinha que ter pego água. Mas a repetição pode fazer algo ainda mais estranho e incomum. O oposto do déjà vu é o jamais vu, quando algo que você sabe ser familiar parece irreal ou novo de alguma forma. Em uma pesquisa recente que acaba de ganhar o prêmio Ig Nobel de Literatura, investigamos o mecanismo por trás do fenômeno. Jamais vu pode envolver olhar para um rosto familiar e, de repente, achá-lo incomum ou desconhecido. Músicos o têm momentaneamente, perdendo-se em uma passagem musical muito familiar. Você pode tê-lo ido a um lugar familiar e ficar desorientado ou vê-lo com novos olhos. Isso às vezes acontece comigo. Dependendo do ângulo, né, que a gente tem, que a gente olha, o cérebro não registra, parece, aquela reentrada, né, da memória. É uma experiência ainda mais rara que o déjà vu e talvez ainda mais incomum e inquietante. Você pode provocar. Quando você pede para as pessoas descreverem isso em questionários sobre experiências na vida diária, elas dão relatos como: enquanto escrevo em meus exames, escrevo uma palavra corretamente como apetite, mas continuo olhando para a palavra repetidamente porque tenho dúvidas de que ela pode estar errada. Na vida diária pode ser provocado por repetição ou olhar fixo, mas não precisa ser. Um de nós, Akira, teve isso dirigindo na rodovia, sendo necessário que ele parasse no acostamento para permitir que sua falta de familiaridade com os pedais e o volante reiniciasse. Felizmente, na natureza é raro. Não entendi esse felizmente, mas tudo bem. Configuração simples. Não sabemos muito sobre o jamais vu. Imaginamos que seria bem fácil
induzir em laboratório. Se você simplesmente pedir para alguém repetir algo várias vezes, eles frequentemente descobrem que isso se torna sem sentido e confuso. Esse foi o design básico dos nossos experimentos em Jamevi. Em um primeiro... podia botar em aspas, né? Em um primeiro porque é uma palavra que já não tem, mesmo que fosse um estrangeirismo, a gente não usa isso em português. Né? Começando agora, né? Talvez. Em um primeiro experimento, 94 estudantes de graduação passaram o tempo escrevendo repetidamente a mesma palavra. Eles fizeram isso com 12 palavras diferentes que variavam do lugar comum como porta ao menos comum como gramado. Isso é engraçado. Eu lembrei do Bart na abertura dos Simpsons, escrevendo aquelas frases. Eu fico imaginando que eu nunca tive que fazer cópia, né? Eu fico imaginando que vai ter uma hora que aquilo ali já não está mais fazendo sentido. Você só está fazendo desenho no papel, só está fazendo rabisco no papel. Aquilo deve ser tão maçante que o cérebro deve desligar. Real. Mas enfim. Pedimos aos participantes que copiassem a palavra o mais rápido possível, mas dissemos a eles que tinham permissão para parar. E demos a eles algumas razões pelas quais eles poderiam parar, incluindo sentir-se peculiar, estar entediado ou com a mão doendo. Parar porque as coisas começaram a parecer estranhas foi a opção mais comum escolhida, com cerca de 70% parando pelo menos uma vez por sentir algo que definimos como já me vi. Isso geralmente ocorria após cerca de 1 minuto, 33 repetições, e tipicamente para palavras familiares. Em um segundo experimento, usamos apenas a palavra the, o ou a, imaginando que era mais comum. Dessa vez, 55% das pessoas pararam de escrever por razões consistentes com a nossa definição de já me vi, mas depois de 27 repetições. As pessoas descreveram suas experiências como variando de elas perdem o significado quanto mais você olha para elas, a parecer perder o controle da mão, e a nossa favorita, não parece certo, quase parece que não é realmente uma palavra, mas alguém me enganou e fez pensar que é. Levamos cerca de 15 anos para escrever e publicar esse trabalho científico. Em 2003, agimos com base em um palpite de que as pessoas se sentiriam estranhas ao escrever uma palavra repetidamente. Um de nós, Chris, notou que as linhas que lhe pediam para escrever repetidamente como punição na escola secundária faziam se sentir estranho, como se não fossem reais. Aí, ó. Caraca. Eu não sei como é que... Mas deve ser uma sensação parecida. Né? Levou 15 anos porque não éramos tão inteligentes quanto pensávamos que éramos. Não era novidade que pensávamos que era. Em 1907, uma das figuras fundadoras não celebradas da psicologia, Margaret Floyd Washburn, publicou um experimento com um de seus alunos que mostrou a perda do poder associativo, entre aspas, em palavras que eram encaradas por 3 minutos. As palavras se tornaram estranhas, perderam o significado e se fragmentaram ao longo do tempo. Nós reinventamos a roda. Tais métodos e investigações introspectivas simplesmente caíram em desuso na psicologia. Mas, assim, ainda que eles tenham reinventado a roda, como eles falaram, né? Eu acho que isso não invalida a pesquisa deles, muito pelo contrário, eles confirmaram uma coisa que já tinha sido descoberta antes, né? Eles não descobriram, né? Mas eles fizeram um pouquinho diferente, só que assim, eles vão explicar aqui, né? Insights mais profundos. Porque não acontece só com palavras, né? Então, assim, interessante seria fazer com outras coisas, com outras metodologias também. Nossa contribuição única é a ideia de que transformações e perdas de significado na repetição são acompanhadas por um sentimento particular. Já me vi. Já me vi é um sinal para você de que algo se tornou muito automático, muito fluente, muito repetitivo. Ele nos ajuda a sair do nosso processamento atual e o sentimento de irrealidade é, na verdade, uma verificação da realidade. Faz sentido que isso tenha que acontecer. Nossos sistemas cognitivos devem permanecer flexíveis, permitindo que direcionemos nossa atenção para onde for necessário, em vez de nos perdermos em tarefas repetitivas por muito tempo. Inclusive, tem pesquisas, né, que comprovam que a nossa memória funciona de uma forma bastante otimizada, exatamente para isso, para ela ser bastante flexível. Imagina você ter que armazenar, igual um computador faz,
cada bloco de informação, eu fico pensando, de vez em quando eu penso e me bate um leve desespero, porque eu tenho cópias, eu tenho 3, 4 cópias da mesma foto, da mesma imagem. Eu tenho, tudo bem, eu tenho laptop, tenho o desktop e tenho o celular, mas no meu desktop provavelmente eu tenho 2 ou 3 cópias da mesma imagem, né? Isso ocupa o espaço na memória, no meu HD, né, no meu SSD, e para quê, né? Tá só ocupando espaço e aquilo ali pode deixar, óbvio que vai demorar um tempo, mas se eu continuar nessa toada, eu vou ficar sem espaço e com um monte de coisa desnecessária. Não porque não é importante, mas porque são informações repetidas. E existem muitas coisas na vida, muitas informações na vida que elas meio que se sobrepõem, né? Você tem um tipo de informação que elas pode servir para várias coisas diferentes. Um número, por exemplo, né? Um bloco de números. É por isso que a mnemotécnica é legal, porque você associa uma coisa a outra, né? Você associa uma senha, por exemplo, a uma data. Não façam isso, tá? Por favor. Mas tem gente que faz. Justamente para você diminuir esse espaço que você está ocupando no seu cérebro. Apesar do seu cérebro já fazer isso automaticamente, tá? Ele já vai associar. Tanto é que tem números, tem coisas, tem informações que são mais fáceis de lembrar porque você já associou sem querer na sua mente com uma outra coisa mais familiar. E tem gente que usa mnemotécnica justamente isso, né? Associar a uma coisa que já está no seu cérebro, que você já vai acessar de forma mais rápida, e aí você consegue acessar aquela outra informação. Então, se você começa a ver coisas repetidas com muita frequência, seu cérebro fala, peraí, para com isso, cara. Tá me enchendo de informação inútil aqui, vamos... Aí dá né? Dá aquele sinal de que, não, tá errado isso aqui, não vai funcionar desse jeito, não vai ficar me mandando a mesma informação toda hora, vai dar ruim. Vamos mudar isso aí. Então ele dá esse lapso aí, né? Eu tô chamando de lapso, mas não é, né? Enfim, eu já me vi que te dá aquele, peraí, não, que estranho, tá estranho isso aqui. Aí você já para aquele processo. E aí você não engessa a sua memória, né? Não sobrecarrega, né? Não entope o seu SSD aí de coisa inútil, repetitiva, né? Beleza. Tá. Estamos apenas começando a entender já me vi. O principal relato científico é de saciedade, a sobrecarga de uma representação até que ela se torne sem sentido. Ideias relacionadas incluem o efeito de transformação verbal, pelo qual repetir uma palavra repetidamente ativa os chamados vizinhos, de modo que você começa a ouvir a palavra em loop. Você começa a ouvir a palavra em loop, trança repetidamente, mas então os ouvintes relatam ouvir roupa, estresse ou florista. Isso é porque está traduzido do inglês. Você deve ter feito essa brincadeira, né? Lobo, 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 lobo. Você começa a ouvir bolo em vez de lobo, né? Então, criança faz muito isso, né? É uma brincadeira que a gente aprende rapidinho. E é interessante ver como o cérebro está funcionando quando você está nesse processo, nessa brincadeira, né? Também parece relacionado à pesquisa sobre transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, que observou o efeito de olhar compulsivamente para objetos como anéis e gás acesos. Isso aí é uma falha, né, nesse sistema. Como escrever repetidamente os efeitos... Como escrever repetidamente? Tá doendo minha cabeça ver essa tradução quebrada aqui. Isso não fui eu, não, foi... Não, é Globo. Não foi eu que traduzi, não, né? Jesus, que coisa horrorosa. Mas enfim. Como escrever repetidamente, os efeitos são estranhos e significam que a realidade começa a escorregar, mas isso pode nos ajudar a entender. Eu acho que a pessoa estava cansada quando ela chegou aqui. Ela já não revisou essa tradução, não. Tá muito quebrada.
Mas isso pode nos ajudar a entender e tratar o toque. Se verificar repetidamente se a porta está trancada torna a tarefa sem sentido, isso significa que é difícil saber se a porta está trancada e assim um ciclo vicioso começa. No final das contas, estamos lisonjeados por termos recebido o prêmio Ig Nobel de Literatura. Os vencedores desses prêmios contribuem com trabalhos científicos que fazem você rir, depois fazem você pensar. Esperamos que nosso trabalho em Jamevi inspire mais pesquisas e insights ainda maiores em um futuro próximo. Eu não sei por que eles ganharam. Qual foi a explicação para eles terem ganho o prêmio Ig Nobel? Aí quem escreve isso é o Akira O'Connor e o Cristóvão, não sei se é Cristóvão, se é Christopher Moulin, professor de neuropsicologia cognitiva, deve ser, e o Akira da Universidade de St. Andrews. Enfim, foi republicado do The Conversation, sob licença Creative Commons. Teria que ler o artigo original igual o outro, né? O outro corte lá, pra gente tentar entender. Mas assim, acho que deu pra ter uma ideia, né? Do que é o Jamevi. Apesar dessa tradução quebrada aqui, acho que deu pra entender. Que é bastante legal, inclusive. Porque explica bastante coisa, eu acho.